Muito bem, você está na Flanet TV, conectando você ao mundo do esporte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Flanet TV, um lugar de pessoas especiais igual você. E vamos para mais um vídeo aqui no seu canal de esporte. E o Flamengo aí nós vamos ver voltando. o time titular do Vasco e o time titular do Flamengo. Tá definido o time titular do Flamengo? O Tite falou, ó, calma que vai ter que dar uma entrosada nesse pessoal aqui ainda. Vamos ouvir o Tite pra gente abrir esse debate. Como é que é o negócio? Eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece. Mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções, elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando, ou que estão entrando na equipe como Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo, mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo a gente tem bastante lucidez de que ele é necessário. É isso aí. Você queria ouvir, Pascoal? Ele explicou pra você. Não, eu vou ficar como eu estava aqui escutando, de boca aberta. Ué, por quê? Ih, deu tilt. Como é que é o negócio? Só entrou um jogador no time do Flamengo e precisa harmonizar o quê? Não, a maneira de jogar, talvez, com Varela na lateral direita. Não, o lateral direito já estava lá. Não mudou nada. Elenco. Não mudou nada. O que é que mudou no time do Flamengo? Zinho quer ajudar? De La Cruz. Gente, vai harmonizar o De La Cruz com... Sabe o que vai acontecer, não? Porque o Flamengo jogou... O primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos, aquilo é jogo-treino, aqui não é jogo. Aquilo é jogo-treino. O jogo foi esse contra o Orlando City, quando o time no segundo tempo teve muitas dificuldades de criação. Eu acho que ele fala do primeiro jogo é no Carioca. Então, a primeira rodada que ele joga com o time titular. Então, no time titular, é quando botar o time titular do Flamengo, quando o jogo for a Vera, quando for Flamengo e Vasco no domingo, aí você vai ver o time do Flamengo jogar. Aí você vai ter a temperatura ideal, né, do time do Flamengo. E saber que os caras sabem jogar bola. Porque os caras também jogaram descansando nos Estados Unidos, jogou metade do time, depois tira metade do time. Claro que o Tite está falando isso, porque pode acontecer uma grande surpresa. O Pedro estava lá, fez gol em todo jogo. O Pedro está aí. Todo jogo que tem, o Pedro está fazendo gol, faz gol, faz gol. O Pedro entra, faz gol, o Pedro entra, faz gol. Gente, não tem que harmonizar coisa nenhuma. O De La Cruz só vai fazer o que o Everton Ribeiro fazia. Com qualidade que ele sabe fazer, dá o passe e se aproxima na área. É só isso. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que é a chegada. Hein, Zinho? Quero ver essa chegada no Flamengo. Porque quando o treinador começa a tirar a pressão, espera um pouquinho, ele sabe o que ele tem nas mãos. Ou a gente não sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Não, ele sabe, mas ele falou uma coisa ontem, não é isso que ele falou agora, que evidentemente faz sentido, porque toda essa qualidade já estava lá o ano passado e a coisa não funcionou. Sim. Né? Então agora chegou mais um ainda de qualidade, que eu acho que é o único que vai entrar. Esse time aí não me surpreende a nada, há um mês desde que contratou o lugar. Estou falando, o Pulgar vai jogar, o Gerson vai jogar, o Arrascaeta vai jogar, o De La Cruz vai jogar, o Pedro vai jogar e o Cebolinha, era o Cebolinha mais 10 até agora há pouco. Então não tinha muita vaga, é isso mesmo. Ele decide se vai ser o Varela, ele deixou até o Varela descer, deu um cruzamento aí, ó. Todo mundo falar que o Varela ficava amarrado lá atrás, que precisava do Wesley, Mateuzinho, Varela que foi lá cruzar pro gol do Pedro. É esse o time. Agora, ele tem razão assim, tem que dar liga, qualidade tem demais. O ano passado também tinha demais e os técnicos não conseguiram fazer com que desse uma liga. Me chamou muita atenção a entrevista do Arrascaeta, dizendo que o time precisa se unir, todo mundo precisa pensar como uma família. Eu acho que isso não é só recado para dentro do campo, não. Não me pareceu assim, ó. Então todo mundo tem que se unir, então eu também vou voltar para marcar, o De La Cruz volta, o Gerson volta, o Pedro volta. Eu achei que quando se fala em para ganhar títulos, tem que ter uma família e tal, é que todo o elenco entenda que só joga 11 e aí você tem que ficar do lado de fora sem causar problema.
Ele foi, assim, foi nesse viés que eu vi. Olha, a gente só vai ser campeão se aqui for uma família, se todo mundo tiver um por todos, como é que é a frase? Um por todos, todos por um. Todos por um. Mas serão os três E não só, né? eu não percebia ou não imaginei que ele estaria falando só dentro de campo, mas é claro que vai ter que ser esse também, ele tem que voltar um pouquinho, o De La Cruz volta aqui, o outro colabora e tal, mas achei que é mais sobre o ambiente, né? Porque qualidade tem mesmo. Agora o time é esse, Belém, vai mudar o time para jogar lá em Belém? A estreia do De La Cruz, que agora já está devidamente inscrito, não estava na primeira rodada, agora está. Jogar no campeonato. O time é esse. Eventualmente, o Bruno Henrique vai lutar por um lugar ainda, o Gabigol pode lutar, o Cebolinha pode sair do time, mas ali, ó, não imagino o Pulgar saindo, o Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O Pedro é uma briga direta ali com o Gabigol, mas o cara do momento para o Tite é o Pedro. Então ali para mim só sobra essa história do Cebolinha. Quando ele estiver voando, como ele estava, vai se mantendo. No segundo tempo, vocês falaram, e ele já mudou. Você e o Zinho cobraram assim, ele tem que ter um plano A, um plano B. Não é nem plano A, é plano B. Com um elenco desse, você tem que ser A, B, C, D. de várias maneiras. Mas né? é que aparentemente, antes da entrada do De La Cruz, né, ele deu a entender no ano passado que ia jogar com 2 caras abertos, né? Que era o Pedro centralizado, o Cebolinha do lado e o Araújo do outro, que já saiu, que a gente imaginava que ia sair ele, por causa da entrada do De La Cruz. Mas eu não vejo muita mudança nesse time aí não, Zinho. Não vejo muito, não. Vai chegar zagueiro, né? Para início, mas para início você está coberto de razão, assim. Tem um desenho de time já, ele já tem, é esse daí. E tanto é que ele é o time que ele mais repetiu, né? Estreia no Campeonato Carioca, vai para a excursão e nos jogos amistosos, por mais que ele fez teste, que ele mudou daqui, mudou dali, ele quando teve a oportunidade do De La Cruz estar um pouquinho melhor fisicamente ou mais entrosado, que foi contra o Orlando City, ele colocou de início. E no jogo anterior ele tinha entrado no segundo tempo, mas aí o Arrascaeta estava no banco também, então vários jogadores foram tendo minutagem. E eu acho que tem que fazer isso mesmo na pré-temporada. E aí oscila mesmo, oscila, porque o cara sabe que vai jogar um período só, depois vai treinar, vai ter... tem um jogo amistoso. Vai jogar contra o Poçante e Sampaio Corrêa, não é? Sim, fora de casa. Fora de casa, lá em Belém, né? O jogo tá vendido para Belém, né? Mas seria mando do Sampaio Corrêa. Cidade espetacular, estádio maravilhoso, Mangueirão é espetacular. O Tite deve colocar um time no primeiro tempo, um time no segundo, porque ele pode fazer. Se trocar 5 jogadores, você muda todo o plano tático do time. Sim. Dessas alterações, você pode poupar esses jogadores de um tempo para o outro, pensando no clássico contra o Vasco da Gama. Ou você acha que o Flamengo vai querer voltar para o Rio de Janeiro e contra o Vasco da Gama não ter o time completo? Isso não passa pela cabeça de ninguém, e nem pela cabeça do Tite. Então ele vai compensar uma coisa com a outra, poupando jogadores nessa partida contra o Sampaio Corrêa. Ponto. A fala que eu concordo é a fala do Georgian de Arrascaeta. Se não tiver todo mundo voltado para a mesma situação, aí dá problema. E o Flamengo já tem experiência disso. De times espetaculares do melhor ataque do mundo, de ter o Wagner Love com o Imperador. É verdade. Era o Império do Amor. Então, já não teve o melhor ataque do mundo? Edmundo, Sávio e Romário? Sim. Melhor ataque do mundo. Então... Melhor ataque. Não, acho que o Pascoal lembra. Não, eu tenho que lembrar dessas coisas, porque o passado... Mas depois as outras torcidas falaram que foi pesadelo. Esse time do Flamengo hoje é pesadelo para todo adversário do Flamengo. Todo adversário do Flamengo. E o Tite sabe disso. O Tite está tirando um pouquinho o peso da mão, porque sabe que é início de temporada e ele quer todos os jogadores bem. Ao contrário de algumas equipes, né, que começaram o campeonato e já estão chegando no nível próximo do ideal. Né? O Fluminense nem botou o time titular. O Fluminense está jogando com o terceiro time, com o segundo. Nem segundo, é terceiro time que está jogando. Sim. Daqui a pouco vai botar os caras para jogar. O Vasco da Gama está tentando dar rodagem para o time titular, porque precisa dessa rodagem para o time titular, que é o do momento. Porque eu acho que o Vasco ainda vai se reforçar para ter um time melhor. Eu estou falando só do Campeonato Carioca.
e o Flamengo vem como aquele que é o time a ser batido na América do Sul. Agora eu trago informações do Flamengo. A repórter Lívia Laranjeira foi aos Estados Unidos acompanhar um amistoso contra o Orlando City, que ocorreu no sábado, e conta tudo para vocês. Tudo bem, Rizek? Um grande abraço para você, um abraço para os amigos que estão acompanhando a seleção. O Flamengo está realizando nesse momento o penúltimo treinamento aqui dessa pré-temporada nos Estados Unidos. A gente está do lado de fora do estádio Osceola County, lá dentro o Tite está comandando essa penúltima atividade, a última com acesso à imprensa, porque o treino de amanhã vai ser fechado, vai ser até um treino mais curto, porque à tarde o time já embarca para Belém, onde na quarta-feira enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, já com o elenco principal de volta à disputa do Campeonato Estadual. A respeito dessa passagem do Flamengo aqui pelos Estados Unidos, aqui pela Flórida, já dá para fazer um balanço do que foi essa pré-temporada e o clube considera o saldo positivo. O Flamengo conquistou uma vitória no amistoso diante do Philadelphia Union por 2-0 e um empate contra o Orlando City, mas independentemente de resultado, a análise interna é de que esse período aqui em Orlando foi muito positivo porque permitiu que o grupo se conectasse, se aproximasse mais, né? O Tite acha isso muito importante para a sequência da temporada, então eles conseguiram aproveitar esse momento para conviver mais intensamente, porque o dia a dia no Rio de Janeiro não permite tanto isso. Então o saldo é positivo. Além disso, a gente já pôde ver o De La Cruz trabalhando mais com esse grupo, né? Foi o primeiro reforço anunciado pelo Flamengo para essa temporada e esteve integralmente durante esse tempo aqui nos Estados Unidos. Então, treinando no dia a dia, convivendo com os novos companheiros e já assumindo uma vaga no time titular. O que a gente observou nesses dias aqui é que o Tite realmente considera o De La Cruz titular nesse momento. Essa é a grande novidade, né, do time que o Tite enxerga como força máxima. O amistoso contra o Philadelphia Union, o Tite usou para fazer muitos testes, né? Ele escalou dois times absolutamente diferentes no primeiro e no segundo tempo. Mas contra o Orlando City, a gente já viu a cara do Flamengo do Tite para 2024. E aí, então, o De La Cruz como a grande novidade, assumindo a vaga do Luiz Araújo. É isso que a gente imagina que o técnico do Flamengo vai usar nessa sequência de temporada. Então essa a grande novidade do Flamengo. Ele se movimentou muito bem, deixou uma excelente impressão, né? Não só nos jogos, mas também nos treinamentos. O pessoal aqui da comissão técnica do Flamengo elogiou muito a movimentação dele, a intensidade, a entrega. Então é um cara que tá agradando a torcida, tá agradando internamente também. Outra coisa que marcou essa pré-temporada do Flamengo foi a contratação do Vinha. E aí ele já veio aqui para Orlando, também já teve um primeiro contato com a comissão técnica e com os jogadores, mas voltou antes para o Rio de Janeiro, porque como ele não fica à disposição, o Vinha ainda está se recuperando, né, de uma lesão no joelho, não atua desde o meio de dezembro, está nessa fase de transição física, então obviamente ele não jogaria em Belém pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. Então ele foi liberado para voltar antes para o Rio de Janeiro para continuar essa transição física e também para já começar a resolver algumas questões burocráticas da mudança, procurar casa, enfim. Então Vinha já esteve inclusive hoje no Ninho do Urubu fazendo um primeiro treinamento no CT do Flamengo e aí vai seguir por lá trabalhando para ficar à disposição do Tite o mais rápido possível. Como eu disse, o Flamengo volta a treinar nessa terça-feira pela manhã aqui no Osceola County Stadium e à tarde embarca direto para Belém, onde tem o jogo contra o Sampaio Corrêa na quarta-feira pelo Campeonato Carioca, como eu disse, já com o elenco principal. Os garotos da base e alguns jogadores que ficaram no Brasil disputaram essas últimas partidas do Carioca, mas contra o Sampaio Corrêa o Flamengo já volta a ter força máxima, elenco principal, reassumindo a disputa do Carioca. Tá certo, Rizek? Eu volto com você. Bom programa. Obrigado, Lívia. Flamengo, time titular em Orlando, e o time de garotos jogava contra a Portuguesa sábado no 0-0. Lembra do Mateuzinho, que virou Matheus França, a pedido dele, a gente respeita, como jogador quer ser chamado, evidentemente. O Matheus França fez um jogo treino pelo Corinthians, o Corinthians anunciou o Matheus França. Então no dia 20 de janeiro, as imagens eram do Matheus França nessa imagem, com um treino aberto, a torcida no Parque São Jorge. Tá lá, vestindo a camisa, com o símbolo, com a fornecedora de material do Corinthians. Olha ele aí, usando o colete. E aí, no sábado, ele estava defendendo o Flamengo.
contra a Portuguesa, no time de garotos. Então o Corinthians colocou para treinar e anunciou um jogador que jogou pelo Flamengo já na temporada. Pode ser negociado com o Botafogo. E pode ser negociado com o Botafogo. O Botafogo não pode ser usado no estadual, porque já jogou pelo Flamengo. Sim, não pode pelo Botafogo. Confusão danada, né? Vocês dizem. Coisa. Cara. E com todo respeito, eu acho que o Mateuzinho é bom jogador, mas é uma confusão em torno do Mateuzinho, né? Do Matheus França, não é o Carlos Alberto. Essas foram as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo do dia de hoje. E você está conectado na Flanet TV. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, comente. A sua inscrição é muito importante para que nós possamos prosseguir a cada dia trazendo até você o melhor conteúdo do futebol brasileiro. Flanet TV, conectando o mundo do esporte até você.